Santo nome do Cordeiro que apareceu Jesus, amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, quero expressar aqui a minha alegria de estar aqui novamente com os irmãos. Bate a saudade, a gente fica hoje só um tiquinho para falar assim, não, tem que voltar para o meu ninho, tem que voltar para o meu lugar, tem que voltar para os meus irmãos. E eu me encontro muito feliz e muito alegre estando nessa casa de oração. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amados, vamos dar continuidade aos estudos escatológicos que nós estamos fazendo, pegando alguns temas, alguns assuntos, e estudando ele à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. E esse tema aqui, eu lembro que um tempo atrás quem me perguntou sobre ele foi o irmão André, não sei se ele lembra. Você me perguntou sobre os 144 mil, o que era, o que significava, e estudando sobre o Apocalipse, me veio esse tema novamente em mente. Parece ser muito claro, parece ser muito simples a interpretação, mas tem algo que pode causar uma certa dubiedade, uma certa complexidade, e por isso que nós devemos estudar com temor, com reverência e com sabedoria a palavra de Deus. Abra, por favor, nós vamos ler Apocalipse 7 e Apocalipse 14, amém? Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Todos. Amém? Diz assim então o Santo Livro. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir da banda do sol, nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Depois destas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes estão vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida,
e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Põe algumas folhas e vai lá para Apocalipse 14. Glória a Deus. E olhei, versículo 1, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, em que sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de um arpista, que tocavam com a sua harpa, e cantavam como um cântico novo diante do trono e dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento, amado, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, eu já disse em algumas oportunidades, mas torno a dizer, que o livro do Apocalipse, ele não é uma história linear, ele não é um contexto que você consegue ler de maneira seguida. João, ele escreveu o Apocalipse como se fosse um código, como se fosse um quebra-cabeça. Ele escreveu as mesmas coisas em alguns outros capítulos, dando nuances e dando chaves de interpretação, mas falando do mesmo assunto. O capítulo 7 e o capítulo 14, eles se complementam. Eles não são assuntos distintos, eles são o mesmo assunto que se complementam, eles se robustecem dentro da visão escatológica que João estava tendo, arrebatado na ilha de Patmos. Quando João, ele começa no capítulo 7, dizendo, e depois destas coisas, o contexto imediato da chave de interpretação ainda se encontra no capítulo 6. Ainda se encontra. Então, depois do que João está falando? Nós devemos voltar um pouco e saber o que ele estava querendo dizer, para depois entender o que ele está falando à frente, sobre os 144.000. Então João está dando um segmento, mas depois no capítulo 8 ele interrompe, dá início a outro assunto, mas esse contexto aqui nós devemos entender. Mas antes de entrar no capítulo 7, é necessário lermos um pouco o capítulo 6. Eu quero te convidar a voltar somente um pouco. Apocalipse 6, versículo 12. Depois do que João estava querendo dizer? Versículo 12 diz, e havendo aberto o 6º selo, olhei. Lembre-se que ele está arrebatado no espírito. É uma experiência metafísica que João está tendo. E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu tornou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos, cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Vamos lá. O que João estava querendo dizer na abertura desse 6º selo aqui, amado? Lhes pergunto e quero a resposta. Chuta o gol e faz esse gol aí comigo. Fala alguém aí, sem medo de errar. O
que João... Quais os elementos aqui, amado, que vocês lendo aqui, lembra vocês algum outro contexto bíblico, alguma chave de interpretação? Olha para o texto, traga no seu espírito e tente interpretar. Olha o que João está falando. Aberto o sexto selo. Ok. Ele falou, eu olhei, estou vendo. O sexto selo se abriu. Ok, Senhor. E eis que houve um grande tremor de terra, terremoto. O sol tornou-se como negro, perdeu a sua luz, o sol. Ou seja, como saco de silício. A lua tornou-se como sangue. Que elementos te lembra? Mateus 24, 29. Alguém lembra? Alguém concorda com Marcelo? É isso mesmo? Foi as palavras de Jesus? Alguém concorda com Marcelo? Vamos lá, gente. Oi? Não entendi, meu filho. Fala. Antes da vinda de Cristo. Mateus 24. Todos concordam com Marcelo? É isso? É isso? A chave de interpretação é essa? Sim ou não, gente? Vamos lá, vamos lá. Vão comigo. Amém? Então, é exatamente isso. Por que eu quero saber de vocês, amado? Porque eu preciso saber se vocês sabem. Eu preciso saber se vocês têm convicção disso aí. Senão, para mim, não é válido. Para mim, como alguém que quer passar o ensino, não é válido se vocês não estão aprendendo. Eu quero saber se vocês sabem. Aquilo que João está interpretando é exatamente isso. A chave de interpretação está fundamentada em Mateus 24. E isso é primordial. Lembra do que eu disse? O Apocalipse, ele funciona como montanha cíclica, sobe e desce. Um assunto se encaixa no outro, um assunto se encaixa no outro. Os selos, as taças, as trombetas, nada mais, nada menos, ele está falando da mesma coisa, usando exemplos diferentes. E aqui ele está usando o selo. E os selos são o quê? Os sinais. Sinais de quê? Que precedem a vinda do Senhor. Então o que João está a dizer, em Mateus 24, 29, até o 31, ele está falando dos sinais da vinda do Senhor. Então o que ele está falando aqui, depois dessas coisas, depois dos sinais da vinda do Senhor, eis que eu olhei e vi. Aí ele entra no capítulo 7. O que ele viu? 4 anjos, versículo 1, que estavam sobre os 4 cantos da terra. Lá em Mateus também fala sobre isso. Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Opa! Tem coisas aqui interessantes. Ele falou sobre 4 anjos, os 4 cantos da terra e os 4 ventos. O que são isso? O que são isso? O que ele quis dizer com isso? E aí? Alguém com alguma chave de interpretação? Alguém consegue discernir o que ele está querendo dizer? Ele viu 4 anjos. Vento fala de espírito. A palavra aqui é pneuma. Vento fala de espírito. Então, quando ele diz que viu retendo os 4 ventos da terra, ele está falando que ele viu 4 anjos retendo esses espíritos que soprariam sobre os 4 cantos da terra. E o que esses espíritos iam fazer? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre contra árvore alguma. Nós sabemos interpretar que árvore é símbolo do homem. Então ele está falando que um anjo do Senhor, ou melhor, 4 anjos do Senhor, retinham esses espíritos para que não soprasse ainda sobre a terra. Porque se eles soprassem, eles iam tocar na terra, no mar e nas árvores que estavam sobre a terra. Então, vamos lá. Quem são os 4 ventos da terra e quem são os 4 ventos do mar? Porque Zacarias fala sobre isso. Apocalipse sempre vai apontar muito para os profetas. Os profetas sempre falaram dos eventos escatológicos. Eu quero te convidar junto comigo em Zacarias capítulo 6 e depois nós vamos abrir em Daniel capítulo 7, versículo 2. Marcelo, como você está próximo aqui, me ajuda nessa leitura, que a sua voz vai sair bem aqui no celular, no áudio.
Ou se quiser, pode pegar o microfone também. Zacarias capítulo 6, do versículo 1 a 5, amado. Pode ler, por gentileza. Zacarias capítulo 6, versículo 1. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentro de 2 montes, e esses montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro os cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro que estão nos cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. Amém. Até aí, amado, até aí. Aqui, ó, o versículo 5. E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Os ventos do céu. Agora vamos em Daniel e vamos pegar essa chave de interpretação. Daniel 7, 2. Diz assim: falou Daniel e disse: estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. E aqui nós sabemos do que Daniel já está falando. Olha para mim. As chaves de interpretação, se eu não me engano, ela está nesse texto aqui de Zacarias, Daniel e Ezequiel. Se eu não me engano, depois na edição eu posso colocar a referência aqui. Tinha só umas 2 referências só correlacionadas. Do que João está vendo desse vento do céu, no mar e na terra, são o espírito do anticristo, que antes da vinda do Senhor se manifestaria. E aqui já vai entrar no outro assunto que não é que eu vou abordar agora, que entra lá em 2 Tessalonicenses, o que ainda o detém. Não é disso que eu quero falar. Mas o que João está a dizer quando ele fala de quem são os ventos do céu, fala da ação do espírito do anticristo nos reinos do mundo. Quando ele fala do espírito, é que o anticristo ainda não se manifestou. Vento, pneuma. O espírito do anticristo já opera, porque os anjos do Senhor ainda o retêm. Mas quando ele permite a manifestação do anticristo, Daniel já fala que é a ação do anticristo, a própria personificação do reino do anticristo na terra. Por isso que ele fala: se ele se manifestar, ele vai danificar as árvores. E como que ele vai danificar as árvores? Perseguindo, matando. Quem? Os cristãos. E é por isso que João, ele começa a ver, no versículo 2, e viu outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então quem são, amado? Esses selados que ele vai assinalar. E é interessante isso, amado. Por que eu disse que não há uma obviedade no texto? Porque quando nós lemos aqui, e se eu perguntar a vocês, vocês vão me responder. Olha o que o anjo disse, ó. E dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. Quem são os servos do nosso Deus, amado? Nós, a igreja, não é isso? Mas por que mais à frente ele já começa a falar das tribos de Israel? Entende? A complexidade.
Parece simples, mas por quê? Que ele começa a falar. E realmente somos nós. O que ele está falando é: falta o Senhor selar os seus. Quando ele selar os seus, a manifestação, a personificação do anticristo operará. E quem é selado pelo Senhor resistirá. Passará pela prova. Resistirá a besta e o falso profeta, que nós vimos na última oportunidade, que não vai ser coisa fácil de se resistir, somente pelo poder de Deus, amor. Então sim, esse selado do nosso Deus somos nós. A referência de Ezequiel está lá em Ezequiel 9:4, que ele diz assim, ó: e disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Quem é que geme, amado, que suspira no dia de hoje, se não a igreja? Vendo as atrocidades, vendo os pecados, a maldade, a subversão, a inversão de valores, o homem cada vez mais vil, mais maligno, mais cruel, se não um cristão genuíno, amado, que quando vê isso, geme, chora, sente. Romanos capítulo 8 diz que nós gememos, tendo ali as primícias do Espírito. Se o Espírito geme, nós também gememos. Então a igreja é que geme, a igreja que suspira, a igreja que almeja o retorno do Senhor para sair desse ambiente maligno, opressor. Mas ainda há tempo, ainda há outros que precisam ser selados pelo Espírito Santo de Deus. Aí também a grande comissão, Marcelo, a importância da grande comissão da igreja, de pregar o evangelho a toda criatura, de sair das quatro paredes, de sair dessa redoma e pregar, evangelizar. E esses selados são os servos do Senhor. Todavia, ele entra no contexto dos assinalados. Eu preciso andar para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Se vocês quiserem falar, só me interromper, sem problema. Versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E ele vai falar o nome das tribos aqui. Agora, esse número representa somente o número dos judeus, amado? Pergunta a você. Representa? O que a gente fala aqui é que esses 144 mil já foram. Aí, depois virá os restantes do povo, né? Porque confesso que eu não estudei, não sei se é os testemunhos de Jeová que dizem que eles são os 144 mil. Não sei se é, tá bom, amado? Não sei se são eles que falam. Eles falam que só eles que vão ser salvos. Né? Só eles. Mas E se eu não me engano, a própria denominação dele já passou de 144 mil adeptos. Então vai ter bastante gente que vai ficar por lá de fora. Entende? Mas no texto, trazendo para o texto é muito claro e evidente, dizendo: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ponto. isso já aconteceu antes, né? Então, se aconteceu, somente são eles? Não. Eu acredito que não. Então esse número é literal ou é simbólico? Simbólico? Né? Sendo simbólico, ele representa o que, então? O que ele representa? O povo que já foi escolhido. Oi? O povo que já foi escolhido. Agora, quando Jesus falou que haveria lugar para muitos que se encontram, né? Que ele iria preparar lugar? Lugar, Sim. né? Não teria fome, tanto lugar que tem. Então, esse povo, eu acredito que quando a Bíblia, quando a palavra foi escrita, Deus deixou já relatado que esse povo foi escolhido, foi determinado, mas que quando a gente começa a meditar na palavra, a gente vê que tem a possibilidade na continuação, tanto é que igreja está aqui. Ok. O que você está falando, mano? Você falou que são o quê? Tem um texto que fala que nem todo Israel, nem todos de Israel são os herdeiros de Israel, mas somente os remanescentes serão salvos.
seriam os judeus que vão crer em Cristo como Messias? Mas somente eles. Não, porque está faltando uma tribo aqui, né? Qual tribo? Efraim. Efraim. Ele tem outra igreja. Quando nós vamos fazer a contagem das tribos, sempre vai estar faltando uma. Sempre vai estar faltando uma. E o que você falou aí? A igreja hoje tem o poder espiritualmente da tribo de Efraim, né? Sim. E aí, aonde que a gente pega essa chave aí? Romanos capítulo 11. Irmãos, assim, Romanos capítulo 11, a gente deveria ler e reler direto. Eu coloquei até algumas referências aqui de Romanos capítulo 11, mas ele é um capítulo longo. Mas se faz necessário ler, porque essa chave aqui encaixa exatamente nisso que o Marcelo está falando, quase dentro do que a irmã Sandra está dizendo também. Esse número aqui não é um número literal, é um número simbólico, para expressar a totalidade do povo de Deus. Por mais que o texto seja claro em dizer de todas as tribos dos filhos de Israel, mas aqui Marcelo falou, nem todo é israelita. E por que não? Por causa da incredulidade, amado. Não é por nacionalidade que vai ser salvo, é por fé. Não é porque é judeu que vai ser salvo, é pela fé em Cristo, amado. E aí o Senhor, pela fé em Cristo, Ele vai juntar todo o Israel de Deus, todo o povo de Deus, enxertado no jambuzeiro, na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ler um pouquinho desse texto? Romanos capítulo 11. Vamos ler. Vamos pegar aqui. Vamos pegar, acho que do versículo 20. Versículo 20. Vamos lá, me acompanha aí. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Quem que foi quebrado por causa da incredulidade? Os judeus, Israel, amém? E tu está em pé pela fé. Quem está em pé pela fé? A igreja, os gentios, amém? Então, não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, chama naturais Israel, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para que os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Ou seja, se eu não permanecer na benignidade, o que ele está querendo dizer se permanecer na benignidade? Permanecer na fé, na santidade, na integridade, na pureza. É isso que ele quer dizer. Se eu não permanecer, cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar enxertar. Porque se tu fores cortado do natural jambuzeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do quê? Haja entrado. Lembra do que ele falou? Os 4 anjos ainda estão assinalando, ou seja, a plenitude dos gentios estão sendo enxertados. Nisso, o ramo natural, crendo, também é enxertado. Versículo 26. E assim, olha aí, todo o Israel será salvo. Quem? Judeu e gentio. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles,
assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de quê? Misericórdia. Então a misericórdia do Senhor ainda está estendida sobre Israel. De que maneira? Deles reconhecerem o Messias como o seu Salvador e o seu Redentor. Então esse número, amado, ele representa a totalidade da igreja. Isso é tão bonito, eu quero te convidar a ler esse texto aqui, amado, em Apocalipse 21, onde João ele vê isso aqui de uma maneira muito linda, muito poética. João ele vê a Nova Jerusalém e ele vai falar o que é a Nova Jerusalém. Apocalipse 21. Vou pôr alguns textos aqui. Mas vamos lá, a partir do 9. Apocalipse 21, 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro de 12 pedras, guarda isso aí, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, tudo 12. Tudo isso aqui é chave. E neles, os nomes do quê? 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a largura, e mediu a cidade com uma cana de 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. 17. E mediu o seu número de 144 côvados, conforme a medida de quê? Homem, que é a medida de um anjo. Opa, medida de homem, de anjo. O que significa isso? Medida de homem e anjo. O que isso aqui quer dizer? Vou dar a dica. Quando o Senhor vier, o que acontece com quem está morto? Em Cristo, vai ressuscitar. E quem está vivo, acontece o quê? É transformado e depois arrebatado, não é isso? Jesus disse que o nosso corpo ressurreto seria semelhante ao quê? Igual a luz? Aos anjos. Essa estrutura da cidade não é a cidade, amado. É a igreja. É o povo de Deus. Por isso que ele usa 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. 12 vezes 12, quanto que dá? 144. Por que 1000? 12 vezes 12, 44. Por que 1000? Por causa do reino milenar. Quem vai reinar no reino milenar? A igreja, junto com o Cordeiro. Então é o símbolo da totalidade do povo de Deus reinando na terra. É isso que João está vendo. E é por isso que ele diz aqui, e ele vê de uma maneira tão linda, que ele vai falando que a medida da cidade é de 12.000 estádios, seu comprimento, largura e altura são iguais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de, ele diz, homem, que é a de um anjo. Por que ele fala homem e anjo? Porque é a transformação do corpo daquele que crê, sendo a semelhança do Senhor, a semelhança, mas igual aos anjos. É isso que ocorre. É a nova Jerusalém, que é a esposa, não é a noiva mais, agora é a esposa do Cordeiro. É a esposa do Cordeiro. Deu para entender, amados? Hebreus 12, 22, fica aí, onde você está em Apocalipse 21, que depois a gente vai voltar para o capítulo 7. Hebreus 12, 22 diz assim:
Mas chegaste ao Monte Sião. Lá em 14 fala do Monte Sião, não fala? A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muito milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o de Abel. Fala da perfeição do sacrifício de Cristo, que justificou aquele que crê e que agora habita na eternidade, na Nova Jerusalém, que não é só uma cidade, é um povo, é a igreja. É a totalidade da igreja do Antigo Testamento, as tribos, com a totalidade da igreja do Novo Testamento, os 12 apóstolos. É a totalidade do povo de Deus. Por isso que João diz que tem uma multidão que não se pode contar. É simplesmente um número simbólico. Não tem como contar, mano. É incontável. Vamos continuar? Versículo 9. De Apocalipse 7. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Isso aqui enche meu coração de esperança, no sentido de que, por mais que a gente saiba que haverá uma grande apostasia nos últimos tempos, por mais que a gente saiba que a grande tribulação, Jesus Cristo disse, se não fosse abreviada, nenhuma carne se salvaria, isso aqui mostra que o reino de Deus não vai ficar vazio, amado. Terá uma grande multidão que não se pode contar. Muitos vão suportar. Muitos vão suportar. Muitos não amarão a sua vida. Pelo poder de Deus, muitos resistirão e se entregarão como oferta e sacrifício ao Senhor. Não temerão a morte, amado. Então, quando ele diz aqui de uma multidão que ninguém podia contar, fala da diversidade e inclusão do povo de Deus na salvação. O profeta Oséias fala sobre isso, tem uma referência. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala sobre essa salvação. O Evangelho de João 3,16 fala sobre essa inclusão do reino de Deus. A salvação, amados, ela está aí. Agora, cabe à igreja fazer o seu papel e pregar o Evangelho a toda criatura. E mais do que pregar, amado, viver, ser igreja, que é o que falta. Ser igreja, realmente. E quando nós somos, falamos, porque a boca fala, o coração está cheio. Então, essa totalidade aqui dessa multidão fala da inclusão, da abundância da graça de Deus, do sucesso do Evangelho de Cristo. E eles estão diante do Cordeiro em adoração. É um culto isso aqui, amor. É um culto, é uma celebração. Olha aqui o versículo 9, a partir. Estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Como que eles estão? Trajando vestes brancas, santidade, pureza, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz. Clamavam com grande voz, como é que é, amor? É em homilia? Glória a Deus. Não, pra quê? Não, fala de novo. Glória a Deus. Glória a Deus! Com grande voz, com entusiasmo, com expectativa. Eles estão vendo o Cordeiro Santo de Israel, aquele que foi morto, ressuscitou, venceu a morte, está à destra do Pai, glorificado, ressurreto. E agora, meus irmãos, eles passaram a grande tribulação, eles estão diante do Cordeiro, eles venceram a morte, a vez do falso profeta. Eles estão transformados
seus corpos transformados, sem dor, sem enfermidade, sem sede, sem necessidade. Agora eles estão ali, diante do trono, adorando a Deus, amado. Não é pouca coisa. Eles estão com palmas nas mãos, ou seja, eles estão celebrando, adorando, glorificando. Como diz Mateus lá, capítulo 11, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Mas aquele povo lá honrava com os lábios, mas o coração estava distante. Aqui não, aqui é corpo, alma e espírito, adorando o Rei dos Reis. É um culto, é um culto. Aqui eles estão celebrando a salvação. Eles disseram: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Como que diz? A salvação pertence a Cristo. Somente Ele pode salvar. Somente Ele é o Salvador, o Redentor de Israel, o Salvador da igreja. Por isso que eles estão celebrando. Cantavam um cântico, um novo cântico. Não tem microfonia, não tem, mas irmãos, aquele que é desafinado, aquele que não sabe cantar, não. Seremos transformados, teremos um canto perfeito, adorando um Deus perfeito. Isso aqui é glorioso, amado. Podemos entender que se tornou tudo sobrenatural. Tudo sobrenatural. A igreja, os anjos, os querubins, os serafins, os anjos do Senhor, todo mundo adorando o Cordeiro, amado, em um só ambiente. É isso aqui que está acontecendo. Com grande voz. Por isso, meus irmãos, quem adora aqui é um ensaio para a eternidade. Por isso, não hesite em adorar, em celebrar. Quando vier ao culto, celebre, adore, cante ao nome do Senhor. Porque a Ele servis. Adora. Não se retenha, não. Você foi redimido na cruz, amado. Então quem está adorando aqui é quem vai adorar lá. Quem serve aqui, servirá lá. Quem é fiel aqui, será fiel lá. Porque tem o Espírito Santo, foi selado, está cheio do Espírito. Por isso que não nega, que é fiel, não teme, não retrocede, não recua, porque tem um alvo. Igual alvo? Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro. Eu amo 1 João 3,2, amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Eles estão perante o Cordeiro, estão vendo a face do Sol da Justiça, Marcelo. Hoje, se nós ficarmos olhando para o céu, ficaremos cegos, cairemos por terra, porque não temos condição de ficar olhando para o céu. Mas quando o nosso corpo, for transformado, nós estaremos olhando para o Sol da Justiça, sem ficar cego, olhando a face do nosso Deus. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É uma promessa de que veremos a Deus. Veremos o rosto do nosso Senhor, amado. Veremos o nosso Salvador. Pastor, Oi. em relação às características que no Apocalipse 14, 4, é porque a palavra santo é separada, não é isso? Isso. Então, aí está aqui, estes são os que não se contaminaram. Esse não se contaminaram é porque os santos são separados ou é uma simbologia? Isso, que eles não se contaminaram. Quando fala que eles não se contaminaram com mulheres, não é isso, né? É. Não significa que eles não tiveram relação, não é isso que ele quer dizer. Quer dizer que eles não se contaminaram com o pecado. Viveram em santidade, pureza, obediência, no temor de Deus, entendendo que aquilo que desagrada a Deus, eles removem, eles tiram, porque eles não querem entristecer o Senhor. Onde remete a palavra santa. Onde remete a palavra santa. Israel achava que só pelo fato de ser eleita pelo Senhor era o suficiente. O que eles faziam? Caíam no pecado, na lambança,
se misturava, cometia adultério espiritual. Toda vez Deus repreendia. Então é isso que Deus quer falar. Eles não se contaminaram, eles se mantiveram puros, santos, castos. Por quê? Foram fiéis. Fiéis. Essa multidão são o povo de Deus. Note, amado, que olha o que João está vendo e ele pergunta ao anjo. Vamos lá, versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, pureza, homem, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse, ele vai responder, o anjo do Senhor: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do... Então da onde que esse povo veio? Da grande tribulação. Um texto claro e óbvio desse aqui, mano, as pessoas falam: não, a igreja não vai passar, não. Como que não? Como que não? Então é a totalidade daquele que crê que vai passar pela adversidade, e melhor, vai vencer essa adversidade, amor. E eles vieram de grande tribulação, e eles branquearam as suas vestes, aonde? No sangue do Cordeiro. Versículo 15. Por isso, ou seja, porque branquearam, porque atravessaram, porque foram fiéis, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, oh glória. Nunca mais terão sede, aleluia. Nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, aleluia. Porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará, oh glória. Oh pastor glorioso, esse aqui, amado, é o nosso Senhor, o nosso bendito Salvador. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. João vê os mártires da grande tribulação. Oi. Tem um senhor que trabalha comigo e ele acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí essa parte que você acabou de ler falando sobre vieram da grande tribulação, que branquearam suas vestes, não sei o que inteiro, são as pessoas que ficaram, que não subiram, que vão se arrepender. Ó manobra no texto. As pessoas que ficaram vão se arrepender e vão subir. Aí eu pergunto, como? Aí eu falei para ele que meu pastor estava dando um estudo sobre isso, né? Perguntei se ele queria que eu mandasse uns vídeos para ele poder assistir. Já estudei sobre isso a minha vida toda. Bem, Tá vendo? tipo assim, tem a mente já fechada. A mente cauterizada. Fechada. Ele acredita que não vai passar e essas pessoas que vão vir da grande tribulação, essas pessoas vão se arrepender depois. Aí eu sempre pergunto, ok, tudo bem, eu só quero saber como. É uma terceira vinda, né? Mas ele não aceitou, falei para ele, só manda os vídeos para ele, né, para ver se eu tirar uma dúvida. Então, como mesmo. Então é difícil, e quando se fala sobre a ressurreição, não tem, é assim, é um armlock, não tem como sair. Quando estuda sobre a ressurreição e arrebatamento, é um armlock, não tem para onde sair. Aí tem que inventar isso, não, mas eles vão ser salvos depois, eles vão se arrepender, eles vão ser salvos porque vão entregar suas vidas, não é salvo pelo sangue do Cordeiro, mas porque entrega a própria vida. Porque pela obra. Tem gente que até hoje ainda acredita, mesmo sendo cristão, que Jesus é tão bom que não vai deixar ninguém sofrer em inferno. Muita gente sofreu já, perseguida aí. Na China, na África, tanto lugar. Então, às vezes eu chegar essa tribulação para ninguém sofrer, já tem gente sofrendo há tanto tempo. Não é? Então, amado, o que salva é o sangue do Cordeiro, é a fé em Jesus Cristo. Quero ler esse texto aqui, Apocalipse 12, 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até o fim. Se vence pelo sangue do Cordeiro. Não é porque a pessoa deu a sua vida, não é isso. É porque creu em Cristo e foi fiel à sua palavra. Podemos seguir? Versículo 16. Já chegando aqui na conclusão. Nunca mais terão fome. Por
por que ele diz isso? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Ou seja, se nunca mais terão fome, significa que eles passaram fome, passaram necessidade. Se eles nunca mais terão sede, significa que eles passaram sede. E o que as taças da ira de Deus, da praga de Deus, vai acontecer, amado? As águas vão se tornar amargas, vai causar uma crise econômica, alimentar. O povo de Deus vai ser sustentado, boa parte dele, pelo próprio Senhor? Vai, mas vai padecer necessidade. Vai padecer necessidade. Então, se o Senhor deixa isso aqui muito claro, significa, isso aqui fala de necessidade, aflição. Quando fala de sol, fala de aflição, fala de dificuldade. Quando vai limpar dos seus olhos toda a lágrima, fala de choro, amado. E não é choro de alegria, não. É choro de sofrimento, choro de aflição. Mas ainda assim, eles se mantiveram fiel. E aqui fala das promessas do sumo pastor. Ou seja, as nossas necessidades em Cristo serão supridas. Todas elas serão supridas. Não terão lugar no reino celestial aqueles que não se renderem ao Cordeiro Santo de Israel. Seremos supridos eternamente em Cristo. Somente em Cristo. Porque o texto é muito claro em dizer: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. É Ele que toma a direção. E lhes servirá de guia, um orientador, para a fonte das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Fala do sumo pastor, que é Cristo Jesus. E aí, não tem como, é inevitável não ler o Salmo 23. Ele se encaixa bem. João disse, João não, né? Davi? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fala de eternidade. Fala de eternidade. Chegando aqui na conclusão, eu vou ler o capítulo 14 aqui, até o versículo 5. Esses são, amado, os 144 mil selados. Não é um número literal, mas como a plenitude do povo de Deus em todo o tempo da história. Desde Abel, como lemos, até o último crente fiel, até o retorno do Senhor. Esses 144 mil é uma conta de 12 vezes 12, 144 mil de milênio, do reino milenar do Senhor, e o povo reinando. É a igreja do Antigo Testamento com a igreja do Novo Testamento formando o único corpo de Cristo. Não há dois povos. Não há dois povos. Deus só tem um. Deus não tem duas noivas. Deus não tem duas esposas. Deus tem uma esposa só, mano. Ele vai casar com duas? Não. Vai casar com uma só. Fala, você está com a cara da pergunta. É que, né, como eu estava falando, tem uma igreja lá em Guarulhos, que ela fala que a igreja não passará pela grande tribulação. Ela faz essa divisão aí, dizendo que a igreja que é arrebatada e o povo de Israel fica. E depois o Senhor volta para poder tirar o povo de Israel da grande tribulação. Eles separam aquilo que Cristo viu. Ele separa aquilo que Cristo uma viu. obra totalmente fora da palavra. E isso tudo por causa de uma doutrina, o dispensacionalismo, que faz essa distinção entre Israel e a igreja, onde a Bíblia não fala. A
Agora a pergunta. Tem taça, trombeta E selo. e ira, Selo. também ira, assim. Então, por causa da igreja ainda está passando pela tribulação, que fala que só uma parte das águas é convertida em sangue. Sim. Depois que o Senhor tira a igreja, aí quando vem a ira do Senhor, diz que toda a água é convertida em sangue. A lógica é essa? A lógica é essa. E uma parte das águas é para que a igreja possa ir. Posso utilizar como o profeta Elias. Lembra? Teve aquela seca, deserto, tribulação, mas o Elias foi sustentado. O corpo enviou a carne e Deus ainda deixou ainda um filete no ribeiro de Querite para ele se sustentar. É exatamente isso. Vamos lá para Apocalipse 14. Diz assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Quando o Senhor vier, amado, aonde que ele vai pisar? Ele vai pisar onde? No monte Sião. E eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, em que sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas. A referência está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 15. A voz de grande trovão, de um grande trovão. E uma voz de arpista, que tocavam com a sua harpa e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico. Olha só, amado, está tendo um cântico novo. Eu não sei se você é assim. Quando você ouve a música bonita, e a música é bonita, você fala, eu quero aprender essa música. Aí você fica ouvindo toda hora, ouvindo, e você fica com dificuldade. Mas depois que você aprende, aquela música não sai mais. Aqui estava tendo um cântico novo. Só que ele diz, ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Quem que comprou eles, amado? Quem comprou? O Senhor. Comprou por quê? Com o seu sangue. Então, amado, tem um cântico inédito que a gente nunca ouviu, mas quando a gente estiver lá, a gente vai saber cantar. E afinadinho, bonitinho, ó. Imagina eu com essa voz ruim, cantando afinadinho. Genilson já está tranquilo. Varão para ficar bonitão, varão. Já canta bem aqui no céu, então. Meu Deus do céu. Então, somente os 144.000 que foram comprados que vão saber. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oi, meu irmão. Você falou de que não se contaminaram com mulheres, quando você falou da primeira vez que fala sobre pecado, mas quando você lê essa parte do vídeo, aí tudo tem um sentido, né? Não se contaminaram com mulheres, Sim. Virgem tem sentido de Não se contaminaram, não nutriram relação. Entendeu? Ou não? Professor, Oi. porque eles foram lavados e remidos, vestes brancas, se purificaram, se santificaram. Sim. Entendeu? Ele quer, o todo quer dizer santidade. Agora, quando ele diz aqui assim, ó, vamos lá, ó. Cadê? 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Quando o homem copula com a esposa, com a sua esposa, querendo ou não, ele está tendo uma contaminação, sim ou não? Está tendo uma, entre aspas, uma contaminação. Se eu não tenho esse contato, eu me contamino?
Eu me mantenho puro, limpo. Não é isso? Então o fato dele dizer, estes são os que não estão contaminados, eles não chegaram a esse ato. Aí ele vai falar o porquê. Porque eles são virgens. Eles não nutriram contato. Eles não nutriram contato com o quê? Com o pecado. Falando de uma idolatria, de um adultério espiritual. Eles não cometeram isso. Então, foram fiéis. Então, essa parte que ele fala de virgem é sobre santidade, não sobre é sobre santidade. o ato. Não um ato. É um simbolismo de santidade, de pureza. De se manter em caixa. Lembra de Israel? Sempre quando entrava lá, o que Israel fazia? Mano? Geralmente, se deitava com outras mulheres. O que Balaão, ele entrou lá e ele queria amaldiçoar o povo. O que Balaque falou? Eu quero amaldiçoar. O que eu faço? Ó, se botar lá uma mulher bonita lá, eles vão partir para dentro, eles não aguentam não. E eles se manteram fiéis, mano. Eles entraram para dentro daquelas mulheres. Então eles se contaminaram. Por isso que a Bíblia diz, contra Israel não vale encantamento. Até o ponto A. Se eu der legalidade, encantamento pega, mano. A maldade pega. Então está falando aqui de pureza, santidade, daqueles que foram comprados como primícias para o nosso Deus. Isso aqui é interessante porque quando nós lemos 1 Coríntios, isso aqui é interessante também, e quando fala da ressurreição dos nossos corpos, diz assim lá no versículo 21, 1 Coríntios 15, 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então Cristo a primícia e depois os que são de Cristo na vinda dele. E quem são esses? Aqueles que foram comprados como primícia para o nosso Deus, como preciosidade, primeiro para o nosso Deus. Fala de entrega, fala de santidade, fala do privilégio de ser eleito pelo Senhor, a unidade do povo de Deus. Esse 144 mil fala da totalidade do povo de Deus. O significado desse número fala isso. Quem é os quatro ventos? Nós falamos. Quem são os selados? Nós falamos. Por que eles não se contaminaram? Nós falamos. Então fala da totalidade. Vão tentar essas manobras aí, mas se você pedir para apresentar argumentos bíblicos, não vai ter. Não, tudo bem, meu irmão, compreendo, te entendo, mas eu queria entender biblicamente como é que o irmão apresenta isso. A ressurreição, onde que encaixa? O arrebatamento, onde que encaixa? Não vai ter como. É impossível. Vai ter que fazer manobra bíblica para lá e para cá, não vai conseguir. Em outras igrejas aí você aprende que a igreja é uma coisa E já é outra coisa. Os 144 mil é outra? É outra coisa. É outra coisa. Eles deram testemunho. Oi? Eles deram testemunho. Então, o judeu que se converter, ele é o quê? Quando ele se converte? Ele é um cristão. Só que a sua etnia é o quê? Ele é israelita. Mas quando ele se converte, ele é um cristão. Sendo cristão, ele é o quê? Ele é igreja, mano. Então, essa tribo de Israel que está espalhada e ninguém sabe onde está, Deus está. Deus sabe. Agora, quando eles se converterem a Cristo, eles se tornam igreja. Aí, amado, a gente vai ler Efésios, vamos ler Gálatas, que a gente vai ver sobre a junção de Israel e igreja em Cristo Jesus. A totalidade do povo de Deus em Cristo. Então, não há dois povos. Eu vou deixar essas referências aqui, amado, mas acredito que os irmãos já sabem. A nível de informação, Gálatas 3, 24 a 29, Gálatas 5, 6, Gálatas 6, 14, 15, Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 22. Acho que dá tempo, tem ali 7 minutos. Vamos ler Efésios e a gente fecha aqui. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando ele fala das obras aqui, para quem que ele está apontando?
que ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os judeus achavam que, pelo fato de fazerem, eles iam ser. Aí já quebra logo, não é pela obra, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, versículo 11, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez o quê? Fez um de ambos os povos, quem? Judeu e gentil. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Versículo 17, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, o qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Esses 144 mil, amado, não é nenhuma denominação, não é nenhum israelita, de tribo nenhuma, é todo aquele que crê no Filho de Deus, vai morar com o Senhor, vai vencer toda a adversidade, vai vencer a besta, o falso profeta, vai atravessar a grande tribulação, a ponto de João falar, quem são esses? Na verdade, o anjo fala para ele, né? Ele fala, tu sabes. Ele fala, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram essa vestidura no sangue do Cordeiro. Que possamos viver em santidade, irmão, para que possamos habitar e ser essa habitação do Senhor, a glória de eterno. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé?